Deixa passar, senhoras, que eu venho trazer a paz. Hoje eu não durmo na hora nem que a vaca tussa. E no vídeo de hoje, Lisa investiga um mistério envolvendo uma pedra preciosa durante um eclipse solar, mas quando descobre o que era a joia, fica surpresa. No início do episódio, vemos que o jornalista está dando uma notícia sobre um raro evento que irá acontecer durante a noite no céu. Esse evento se chama eclipse solar, e ele então romantiza o eclipse, mas deixa avisado que ninguém deveria olhar para ele de forma direta. Com isso, o jornalista mostra uma forma que as pessoas poderiam criar um equipamento com uma caixa para poder olhar o grande evento. Mas ao ver que seu equipamento não estava montado, ele se irrita e acaba abandonando o programa. Isso devia vir montado. Tudo bem, eu faço sozinho. Cadê a ponta da porcaria da fita? Enquanto isso, o eclipse começa a acontecer, e todos que estão seguindo suas rotinas pela cidade acabam vendo a influência que o eclipse faz no seu dia. Mas a família Simpson está toda na sua varanda com os seus equipamentos para observar o eclipse. Então Lisa avisa que agora chegará o grande momento, e com isso gera uma disputa entre Bart e Homer para ver quem conseguiria olhar primeiro. Eu vou ver primeiro. Não, eu vou ver primeiro. Sai de cima de mim, seu rolha de poço. Mas a brincadeira acaba fazendo com que Homer quebre seu equipamento e isso o deixa desanimado. Então Marge oferece seu equipamento para Homer. E quando Lisa questiona sobre ela perder este grande momento, Marge explica que em 2027 acontecerá outro. Assim que começa o eclipse total, todos olham para ele, mas Marge precisa proteger seus olhos para não prejudicá-los. Porém, enquanto toda a família comenta sobre o quanto era lindo, ela não se aguenta e decide dar apenas uma olhadinha. Porém, bem na hora, um raio de sol acaba afetando o olho dela, e em seguida todos vão parar no hospital. Ai, é lindo! O Dr. Julius atende Marge e diz que os olhos dela precisarão ficar cobertos por 2 semanas e meia. Então Homer tenta tranquilizá-la, dizendo que ele será os olhos dela, e começa a descrever tudo o que tem no consultório. Mas em menos de 2 segundos ele se cansa e decide sentar na poltrona. O doutor explica para toda a família que Marge não pode sofrer nenhum estresse, pois isso poderia aumentar a pressão sanguínea nos olhos dela. E com isso ele passa um vídeo do que aconteceria se a pressão nos olhos dela aumentasse. Em casa, todos tratam Marge como uma princesa, levando o café da manhã dela, e isso a faz se sentir muito bem. Mas em seguida, Lisa chama Homer para ir até a cozinha depressa, e ao chegar lá, ele vê a cozinha toda suja e infestada de ratos. Mas Homer acha incrível, pois isso o faz lembrar de um filme que assistiu no cinema, e após um rato subir em sua cabeça, ele se sente como no filme Ratatouille e começa a preparar a próxima refeição da família. Mas ao provar e ver que não estava tão gostoso, ele decide que é o momento de pegar o veneno para ratos, e neste momento, todos os ratos fogem da cozinha. Nisso, Homer vai até a loja com Maggie e o cão para comprar veneno de rato. Porém, o cão começa a cismar em querer brincar com o coelhinho de pelúcia da Maggie, e isso começa a dar complicações na saída dele, e até mesmo dentro do carro. Homer dirige enquanto tenta impedir o cachorro de pegar o coelhinho da Maggie, e ao fazer tudo ao mesmo tempo, ele acaba esbarrando em uma parte da ponte e eles sofrem um acidente, caindo no meio do mato. Entrando em Springfield. Por que eu tô com a Meg e o cachorro pra loja de veneno? Porém, só o carro fica amassado, e assim que eles começam a andar, Homer começa a pensar em uma forma de atravessar o rio. Ele encontra um barco, mas ao sair com ele, percebe que um lado estava mais pesado, então volta. Homer então começa a pensar no que fazer para resolver seu problema, pois teria que levar tudo, mas gostaria de ser um de cada vez. Ele fica confuso até que vê o professor Frink e decide gritar por ele para pedir ajuda. Mas o professor não escuta, então Homer tem a brilhante ideia de pegar uma bolinha de veneno de rato e jogar no professor para chamar a atenção dele. Porém, a bolinha acerta bem na boca dele, e ao engolir, o professor desmaia. Homer traça seu plano. Primeiro levar Maggie, depois o veneno e depois o cachorro. Ele deixa Maggie do outro lado e vê uma igreja bem em frente, então pensa que se colocar ela em frente à igreja seria ótimo, pois assim estaria cuidado. Ele começa a voltar para pegar do outro lado o veneno de rato e seu cachorro, e fica olhando para Maggie. Porém, em menos de 1 minuto, uma freira sai de dentro da igreja e pega Maggie pensando que ela havia sido abandonada ali. Veja só, um dos milagres de Deus rejeitado. Assim que Homer vê, ele volta correndo e bate na porta pedindo para a freira devolver sua filha, mas ela mostra o cartaz que está escrito em cima da porta de que qualquer criança deixada ali será cuidada pelas freiras. Homer insiste em ter sua filha de volta e explica que só havia deixado ela ali para poder pegar seu cachorro
e o veneno que ficou do outro lado, e depois iria levá-la para sua casa que está infestada de ratos. Mas a história só deixa a freira com mais raiva, e ela fecha a porta na cara dele, mandando-o sair dali logo. Ao chegar em casa, Homer começa a falar com Bart e Lisa que havia perdido Maggie e que precisava contar para sua esposa. Porém, Bart lembra que o doutor havia dito que Marge não poderia sofrer nenhum tipo de estresse. Com isso, Lisa tem uma ideia. Alguém se fantasiar de freira e entrar no convento para poder pegar Maggie. E na cena seguinte, vemos Lisa e Homer na frente do convento. Olha, a roupa tá bem aqui. E aí? Pai, sai pra eu poder entrar na personagem. Ela bate a porta dizendo com a freira que era uma pobre pecadora. A freira faz uma pergunta para ela, e assim que Lisa dá a resposta, ela deixa-os entrar dentro do convento. Assim que ela entra no convento, a madre começa a explicar para ela como funcionava e como deveria se vestir e se portar. Enquanto elas andam, Lisa acaba passando pela frente do berçário do convento e decide olhar pela janela, procurando por Maggie, mas não a encontra. Então, ela questiona a madre se aquelas eram todas as crianças do convento, o que não deixa a madre nada feliz. E ela quer saber o que Lisa estava querendo dizer com isso. Lisa tenta justificar suas perguntas, mas isso só irrita mais a madre, que a manda ficar com um homem de chapéu amarelo. Agora, Lisa está em uma sala e se questiona por que a madre esconderia o fato de sua irmã estar ali, até que ela olha para cima e vê uma imagem de uma joia. Então, ela começa a questionar por que as freiras iriam querer uma joia. Uma outra freira que carrega um carrinho com itens de limpeza começa a falar para Lisa que ela só precisava encontrar a joia para conseguir o que queria. Lisa questiona por que a freira estava revelando aquilo para ela, e essa freira começa a explicar que era porque estava cansada da madre, pois ela sempre queria ser a zagueira do time de futebol quando elas jogavam. Após apagar todas as velas, a freira continua a explicar que Lisa precisará encontrar várias pistas para poder achar sua irmãzinha. Então, a freira olha para um quadro e em seguida fala para Lisa pensar bem se quer se tornar freira, pois a freira com aquela aparência tinha apenas 23 anos. Ela esconde seu rosto e começa a sair. Em seguida, Lisa vai até o quadro e começa a ler o que está escrito nele. Ela observa que a frase está em uma linguagem cifrada, mas consegue traduzir cada uma das palavras. Assim que ela entende que precisa buscar Deus de coração e alma, ela começa a olhar ao redor da sala e, ao estar perto de um piano, vai até ele e começa a tocar a música que a frase pedia. Assim, ela descobre uma abertura secreta dentro do piano, que começa a se revelar cada vez mais, mas esse processo a deixa entediada. Me apaixonei por você de coração e alma. Enquanto isso, Marge e Homer estão conversando no sofá da sala. Ela fala que passou o dia todo sem segurar Maggie e então pede para ele ir pegar Maggie para ela. Homer então diz que está tudo bem e veste uma roupa em seu braço e desenha uns olhinhos, colocando seu braço no colo de Marge. Ela comenta sobre Maggie estar ficando gorda e depois começa a conversar com Maggie e decide dar comida a ela, ficando surpresa ao ver que Maggie está comendo bem, pois ela era bem ruim para comer. Lisa ainda espera o piano terminar de se revelar e assim que uma passagem secreta se abre, ela entra e vê uma mensagem criptografada ali. Ela pensa em ler palavra sim e palavra não para ver se aquilo a levaria até a joia. Ela tenta a primeira vez, mas não dá certo. E já na segunda lê, na mensagem que precisa encontrar um anel grande na cidade para levar ela até a joia. Então, ela olha pela janela e vê que na cidade há várias possibilidades de anéis, o que a deixa confusa sobre qual deles poderia ser o certo. Depois vemos ela conversando com Milhouse, querendo saber se ele havia conseguido, mas Milhouse explica que não, pois ele era só um nerd fraco. Assim que ele sai, Lisa começa a procurar por um anel e pensa que estaria bem no centro da cidade. Ela entra em uma torre, mas não percebe que havia duas pessoas espionando ela e vão atrás dela. Afaste-se. Ou entre, sou uma placa, não um policial. Já Marge dá um beijo de boa noite em Bart e percorre a casa, dizendo que já está indo na Lisa. Assim que ela sai do quarto de Bart, ele rapidamente muda seu visual e atravessa o telhado para chegar no quarto de Lisa. Quando deseja boa noite a Lisa, ela não responde, então tem a brilhante ideia de tocar jazz. E Marge aproveita para improvisar uma música enquanto ela toca e depois sai do quarto. Dentro da torre, as duas pessoas que seguem Lisa chegam até o andar, mas Lisa chega por trás e desmascara os dois, descobrindo ser o cara do quadrinho e o diretor Skinner. Diretor Skinner, cara dos quadrinhos, o que estão fazendo aqui? Ela pergunta o que eles estavam fazendo ali, e eles explicam que estavam seguindo Lisa, pois queriam achar a joia de Santa Teresa. Lisa explica que está atrás da joia para encontrar sua irmã, e eles explicam que queriam a joia porque eram fanáticos por mistérios que se escondiam no meio da noite, e por isso estavam atrás da joia. Com isso, Lisa pede para que eles falarem tudo o que sabem sobre essa joia. Então, Skinner conta que há uma lenda onde Santa Teresa d'Ávila, em seu leito de morte, teve a visão de uma joia
joia que traria paz e harmonia, e com isso, ela havia enviado freiras para encontrar essa joia. As freiras foram em um navio e depois desembarcaram em um local que agora é a Filadélfia. E com isso, usaram a madeira do navio para construir um convento, e dentro dele, a ordem havia prosperado, mas jamais se esquecendo de sua missão. Porém, a notícia da pedra começou a se espalhar, e com isso, Benjamin Franklin, George Washington e o rei Jorge III encenaram uma independência falsa para encobrir sua busca pela joia. Encenaram uma guerra da independência falsa para encobrir sua busca pela pedra. E depois, as irmãs saíram da colônia e se estabeleceram em Springfield. Então, o cara dos quadrinhos explica que, de acordo com a Wikipédia, a pedra será revelada na noite de lua cheia após o eclipse solar. Lisa percebe que será naquela noite, mas então o cara dos quadrinhos pergunta o que ela estava fazendo ali na torre. Lisa explica que, com sua inteligência, descobriu que o maior anel de Springfield era o sino. Porém, o cara dos quadrinhos joga na cara dela que ela está errada. Em seguida, Lisa olha pela janela e, ao olhar o letreiro de Springfield, diz ter descoberto qual era o maior anel da cidade. Logo em seguida, o cara dos quadrinhos também olha e diz também ter descoberto. Porém, o diretor Skinner apenas concorda, fingindo também ter descoberto, quando na verdade ele só está indo acompanhar os dois. Eles chegam até o letreiro e descobrem que o anel era a palavra anel. Então eles começam a subir as montanhas e assim que chegam, dão de cara com o Sr. Burns, Smithers e seus cães. Burns explica que sabe do anel há muito tempo, pois ele fez parte da maçonaria antes mesmo dela se tornar famosa. Lisa começa a ver palavras estranhas escritas nas letras da palavra anel e precisava desvendar um anagrama. Burns pede para ela decifrar o que aquilo queria dizer para que eles descobrissem a localização da joia. Enquanto Lisa tenta decifrar as palavras, Burns obriga Skinner e o cara dos quadrinhos a cavarem a própria cove. Super-Homem, eu acreditei em você durante anos. Se puder me ouvir agora, por favor, venha me ajudar a cavar esse túmulo gigante. Mais tarde, Lisa descobre o anagrama e revela a todos que a pedra preciosa era ela própria. E Lisa acha o máximo Deus tê-la escolhido para ser a pedra preciosa, pois assim quebraria seu ceticismo. O cara dos quadrinhos explica que, segundo a lenda, a pedra preciosa teria que estar no convento antes do amanhecer. Skinner disse que daria tempo se eles pudessem ir no helicóptero do Sr. Burns, mas Burns só permite que eles vão se forem pendurados. Então, Lisa entra no convento e todas as freiras estão em sua canção e ela acaba interrompendo, mas as freiras não dão bola. Mas logo a madre vai até ela querendo saber sobre o que ela estava querendo e Lisa mostra o anagrama que descobriu. A madre a chama de burra e mostra a resposta certa, que a joia preciosa era Maggie. Logo o dia amanhece e quando os raios de sol invadem a janela do convento e refletem em Maggie, a paz começa a ser instaurada em Springfield. E vemos que todos os lugares onde está tendo desentendimento logo são transformados em formas de paz. No convento, Lisa fica impressionada por ver que de fato Maggie era a pedra preciosa, mas logo as portas se abrem com Marge entrando e querendo saber de Maggie. A primeira coisa que Lisa faz é questionar como Marge sabia que Maggie estava ali, e ela explica que as mães sempre sabem. Então, Marge pega Maggie e diz que ela voltará para casa com ela. Mas Lisa fala que Maggie é a joia preciosa e precisa ficar ali para o mundo ter paz. Oh, querida, seria bom se a primeira coisa que eu visse fosse um mundo de paz. Marge olha para a madre e diz que não acredita que Deus pediria para uma mãe sacrificar sua filha para obter a paz mundial de novo. Ao saírem do convento, ela começa a olhar para Maggie dentro do carro e diz que talvez esteja sendo egoísta, mas Romer diz que não, pois Marge era a pessoa mais generosa que ele conhecia. E para encerrar o episódio, Homer diz que tem outra criança joia na família e que havia deixado no convento. Então, vemos Bart subindo ao trono e dizendo que foi levar a paz a todos. Assim que se senta, um quadro é derretido pelo fogo e todo o convento é destruído e transformado em caos e fogo. E isso faz Bart achar legal e garantir que não iria dormir cedo, nem que a vaca tussa. Hoje eu não durmo na hora nem que a vaca tussa. Obrigado por assistir, não esqueça o seu comentário.